a importância de Maquiavel não está no apoio dele, né? Ou seja, no filósofo ou pensador que apoia seus pensamentos, e sim na antecipação que ele pode dar de acordo com a experiência dele. Ou seja, a experiência dele ora trabalha a favor do Estado e ora orienta o Estado para que haja de alguma determinada forma. Então, sabendo disso, a pessoa tem noção de o que ela deve fazer para, se ela for pró-Estado e se ela for contra o Estado, sabe? Contra o Estado, que eu quero dizer assim, não é, sei lá, insurgente de forma oficial, guerrilheiro, qualquer coisa do tipo, não. Mas apenas contra o governo, né, ou o Estado de oposição provisória, não contra a instituição Estado, né, não contra um tipo de anarquia ou qualquer coisa do tipo o comunismo ou qualquer coisa contra o próprio Estado de maneira geral, mas contra o governante do Estado, né. Então, ele dando conselho de antecipação das ações do governante, isso acaba orientando, porque imagina, como se tivesse um privilégio, né? Você tem um conselheiro que orienta o governante o que ele deve fazer para dominar a população. Uma vez que esse conselheiro disponibiliza também para os governados o acesso a essa ação que deveria ser oculta, deveria permanecer oculta, essa instrução que deveria permanecer oculta, ele colabora muitas vezes muito mais com o governado do que o governante, sabe? Por isso que eles querem regularizar as comunicações aqui. E tem um trecho do Maquiavel que remete a isso, sabe? Que diz que quando esse aglomerado que se opõe ao Estado, ele tem que ser dissipado antes que ele ganhe força. Quando ele descobre um meio, ele vai falar aqui, né? O estrangeiro forte entra numa província, ou seja, ele descobre um meio de construir forças que atuam contra o Estado, que podem atuar contra o Estado. Ele diz que é preciso dissipar essa força de alguma maneira, né? Ele fala, quando ele entra numa província, a ele aderem os insatisfeitos, sabe? No nosso caso, insatisfeitos com o governo, né? Quando tomam um meio de comunicação, a eles aderem os insatisfeitos. Ou seja, ele instrui também que ao rei deve pertencer todos os meios de comunicação e todos os meios de guerra, né? Isso justifica desarmamento, né? Sempre antes de um ato de tirania, uma das primeiras intenções é dominar a comunicação, controlar ela ou dominar de todas as maneiras. Justifica Cuba mesmo, né? Que as pessoas lá não têm como se comunicarem devido ao bloqueio da comunicação. Quando acontece um motim, a comunicação é logo cortada justamente para isso, para não ter uma unidade de ação, sabe? Isso é outra forma também do Estado, por isso que eles controlam, pagam horrores para a mídia controlar a informação, sabe? Porque eles não querem que exista uma insurgência em qualquer um dos meios, né? O Maquiavel está falando isso, ó, não deixe que eles se fortaleçam em qualquer meio que seja, porque isso é perigoso para o Estado, né? Aí ele fala, né, como a direita ganhou força na internet, por isso a regulamentação, né? Ele fala, tem somente de cuidar que não ganhem demasiada força e demasia autoridade. Pode facilmente, com os seus recursos e o seu favor, abater os poderosos a fim de ficar com pleno arbítrio nessa província, ou seja, nesse meio de comunicação, qualquer coisa que seja. Por isso a perseguição à direita e a limitação da comunicação, né? Nessa província. E quem não proceda bem nesse aspecto, ou seja, de restrição, de perseguição, depressa perderá o que tiver conquistado, e enquanto o tiver, defrontará infinitas dificuldades e contrariedades. De outro modo, também isso serve para explicar as ações da própria esquerda, né? Porque o Maquiavel até vai falar sobre isso, né? A respeito dos romanos, assim, da esquerda impedir
que a direita se fortaleça, né, ou seja, minando e aliciando os jovens, né, os mais fracos, para impedir que o outro lado, o outro time, sempre quando ele fala assim, ele deixa subentendido que existe um outro time que não quer o rei, ou a presença do rei, ou seja, no nosso caso aqui, a oposição, né. E aí ele fala, sabe, para dar coordenada de ações, ele vai citar os romanos aqui, né. Os romanos das províncias que tomaram observaram deveras esses princípios, fundando colônias, ou seja, entrando nas instituições, né, na igreja, na educação, na arte, fundando colônias nesses lugares, nessas instituições, nos nossos dias, né, aliciando os mais fracos, por isso que eles pegam os jovens, né, sempre os jovens, ou os muito velhos, né, sem lhes aumentar a força, ou seja, essa força de conhecimento, né. Por isso que eles não deixam o contraditório entrar na sala de aula, porque isso diminuiria a força das ações da esquerda. Assim, dá para perceber ao longo da história que enquanto a direita só existe e segue andando, a esquerda precisa de força, sabe? Precisa de doutrinação excessiva para juntar esses fracos, né? Aí ele fala, abatendo os fortes, não deixando que estrangeiros poderosos nelas ganhassem influência. Ele fala, né, não deixar existir professores de direita, teses, né, TCCs e teorias contra a própria esquerda, para eles não perderem a força, né? Por isso que ele fala do dever nos nossos dias da esquerda de atender às vicissitudes, né? Prometer a picanha, prometer a cerveja geladinha com aquela carninha passada na farinha, atender às vicissitudes antes que seja tarde demais, sabe? Por isso que eles estão forçando tanto essas perseguições aí, porque eles sabem que se a direita tomar força, e por isso que o Maquiavel aconselha quando ele fala de extinguir a família do opositor, né? Acusar, extinguir, caluniar, e esse bloqueio, essa contenção que eles têm que fazer com os opositores para não ganhar força, né? Ele dedica a parte aqui na página 42 aqui a falar sobre isso. Agora, por incrível que pareça, por mais profano que tenha sido, o cara mais sábio que eu tenho achado da política atual é justamente o vice-presidente aí do Nove Dedos, sabe? O Alckmin deu uma cartada de mestre, sabe? Por que eu digo isso? Se ele for sincero com toda a vida dele, né, com relação à oposição à esquerda, ele deu uma cartada de mestre, porque ele entrou no Covil, né? Então ele sabe todas as coisas, sabe? Então, assim, é lógico que a vida dele corre perigo depois da saída dele, quando isso tudo acabar, né? Como diz aqui, né? O tempo tudo leva diante de si, pode arrastar bens como males e males como bens. Mas ele deu uma cartada de mestre, porque ele sabendo como é que funciona lá dentro as engrenagens, ele sabe se tem corrupção, se não tem, quem erra, quem acerta, como é que funciona o partido, se é um partido de bem mesmo, ou se é só mesmo de corruptos e tal, sabe? Então ele pode levar essa informação, só ele agora, mais do que nunca, tem essa informação lá dentro, né? Tomara que a esquerda tenha sido esperta de pelo menos restringir informações a esse sujeito. Se tiver coerência na vida dele de luta contra a esquerda, ele vai sair em vantagem nas próximas situações, ou pelo menos como conselheiro, né? Essa experiência como conselheiro, futuro conselheiro aí da direita. A esquerda acabou falhando porque aceitou compactuar com um exército que não é seu, né? Um exército aqui de oposição, sabe? Então, além dele ter conhecimento de como é que funciona as ações da esquerda, as táticas, assim, ele é uma ideia também, um indício também de perda de força, né? Quando um sujeito é obrigado a se aliar com seu opositor para ganhar algum tipo de força, já é um indício de fraqueza, sabe? Assim diria Maquiavel, de alguma maneira.
disse também aqui.